eleições autárquicas, começam a conhecer-se os candidatos ao Conselho da Maia. Hoje temos connosco Ana Virgínia Pereira, candidata da CDU à Câmara Municipal da Maia, e também Pedro Ferreira, cabeça de lista à Assembleia Municipal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Começamos por si, Ana Virgínia. Quem é a Ana Virgínia, uma vez que é novata nesta liderança? Sim, a Ana Virgínia é professora na Escola Secundária de Irmesinde, habito na Maia há sensivelmente 17 anos. Estou no partido sensivelmente desde 2008, penso que não estou enganada. E que mais posso dizer? Sou delegada sindical, portanto ligada ao ensino, aos professores, que aliás que ultimamente tivemos uma grande luta, aliás, e bem-sucedida. Pronto, e penso que é assim, essencialmente, nasci em Santo Tirso, não sou natural daqui, nasci em Santo Tirso. Estudei, fiz o ensino secundário também lá, e depois fiz aqui assim, a faculdade no Porto. Na Maia, como disse, estou há 16 anos, há 17 anos, portanto, já conheço umas coisas por aqui também. Relativamente a si, Pedro Ferreira já o conhecemos, já não é um novato. Que balanço faz da atividade da CDU na Assembleia Municipal da Maia? O balanço que fazemos é muito positivo. Nós neste mandato temos um lugar, portanto, não é? Eu sou o número 1, número 2, número 3 da bancada. Portanto, aqui houve uma redução relativamente ao mandato anterior e o facto de ser apenas um deputado, isto traz-nos algumas dificuldades, fundamentalmente em termos de gestão de trabalho, porque há assembleias, como vocês sabem, que têm ordens de trabalho muito densas, questões que exigem também, enfim, muito estudo e para podermos estar suficientemente preparados para as tratarmos. E ainda que o trabalho não seja feito de modo isolado, porque, enfim, temos um grupo de trabalho que vai prestando aqui algum apoio, no caso, ao deputado, que sou eu, e que foi a Márcia, a Alcina Márcia, durante algum tempo também. Mas, pronto, fundamentalmente, apesar de algumas dificuldades que fomos sentindo e que são naturais, eu penso que o balanço tem que ser positivo porque fomos capazes de fazer a diferença em algumas questões. Como voz da oposição, acho que fomos uma voz ativa na oposição àquilo que entendíamos que não era o caminho mais adequado seguido pela maioria, que fomos criticando várias vezes e de resto publicamente, não só na Assembleia, e também por algumas questões que foram levantadas exclusivamente pela CDU, ou primeiramente pela CDU. Estou a pensar, por exemplo, nas questões relacionadas com as empresas da Maia que foram fechando ao longo destes anos. Houve muitas empresas que encerraram. Ainda que não haja aqui uma responsabilidade direta, digamos assim, da Câmara, não é a Câmara que trata da política nacional, como bem sabem, mas estas questões passaram sempre ao lado, exceto quando nós as fomos levantando. E eu penso que é importante, se estamos ali, nós todos deputados, para representar os maiados, eram maiados que ficaram desempregados, que perderam as suas empresas, principalmente aqui pequenos e médios empresários que ficaram numa à frente ou outra atrás, não é? Isto é uma questão preocupante e que deve merecer a atenção da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, porque passar ao lado disto é passar ao lado da realidade do município. Uma questão que eu acho muito importante... Desculpe lá, quero fazer uma pergunta. Entende o slogan Primeiras Pessoas de Bragança Fernandes com essas acusações que acaba de fazer? É assim, eu não acho que sejam acusações, isto são constatações. É mais assim, os slogans valem o que valem, não é? Um slogan aparece no tempo das eleições nos cartazes, nos outdoors, e depois, pronto, desaparece e não valorizo isso especialmente. O que me interessa aqui, da maioria, como de outras forças da oposição, é aquilo que é feito ou aquilo que não é feito. E assim... Mas estava a falar da Assembleia, do trabalho, que tinha sido bastante árduo, não é? Sim, estava até a referir questões, há uma pelo menos que eu acho que era importante referir, que se prende com a questão dos resíduos que estavam a ser armazenados na Cirurgia Nacional. Isto não é propriamente novo, assim, eu sou daqui desde que nasci e eu que me lembro, sempre se falou da cirurgia, das questões relacionadas com a poluição, daquilo que toda a gente achava que sabia, mas não sabia bem porque é uma realidade muito fechada. E temos também presente que politicamente isto é tratado com pinças, porque trata-se de uma empresa grande que cria aqui muitos postos de trabalho. Isto é muito importante necessariamente para a realidade da Maia.
mas de qualquer modo foi o trabalho da CDU, juntamente com os deputados da Assembleia da República, que desempenharam aqui um papel fundamental, como o Executivo da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, que é um Executivo da CDU, que de resto disputou esta problemática, e com o trabalho que nós também fomos fazendo na Assembleia, até em comissões de estudo desta questão, que foi permitido, desde logo, trazer isto à baila, que é muito importante. É importante que a opinião pública saiba que aqui à nossa porta estão a ser guardados resíduos perigosíssimos, resíduos que esta empresa não quer ter, por exemplo, em Ferrol, não é? Não sei se é por a Espanha ser do primeiro mundo e nós do terceiro, outra coisa qualquer, mas o facto é que isto estava aqui a acontecer. E há aqui uma alavancagem no sentido contrário. Isto é muito importante. Então o voto na CDU é um voto de um trabalho em equipa. Falou de várias pessoas aí. A CDU é uma coligação, não é? Sim. E da qual nós fazemos parte. Eu falo do Partido Comunista, do qual sou militante, e que é um partido cuja sua essência está também no trabalho coletivo. Não é? Isto não é nada que nós tenhamos inventado hoje. É seguramente um voto num coletivo de trabalho e no trabalho em equipa. Nós não entendemos É assim, o lugar que eu estou a ocupar, eu entendo que é um lugar da CDU, não é meu, quer dizer. E, portanto, estou lá eu hoje, eventualmente amanhã estará outra pessoa. Se nós conseguirmos aumentar o número de eleitos, possivelmente manteremos esta prática que tivemos neste mandato de fazer aqui alguma votação, tendo sempre em conta que a Alcina Márcia, eu e outras pessoas estivemos sempre desde o início neste trabalho. Este é um trabalho que não se pode fazer isoladamente, acho, até pela própria qualidade do trabalho. É impossível, humanamente é impossível, numa semana ler 3 ou 4 mil páginas e, enfim, tirar dali o que é importante, o que é essencial, o que é acessório, o que é que merece reparo, o que é que merece aplauso. Enfim, isto é um trabalho necessariamente que uma pessoa só estará limitada. Virgínia, qual é a sua prioridade no caso de ser eleita? São várias, porque há realmente várias coisas aqui que vão ter de ser alteradas. Eu queria começar a falar, por exemplo, na habitação e no urbanismo, por exemplo. Porque nós já visitamos eu já visitei, juntamente com os camaradas, alguns bairros sociais daqui da região. Temos, aliás, agendado um outro para dia 14, não é? Que é do Frejuf. Portanto, e temos chegado sempre, de todos os bairros que visitamos, queixas das populações, nomeadamente aqui, por exemplo, no bairro do Sobreiro, aqui assim, no centro da cidade. Eu fiquei realmente muito chocada, digamos, por aquilo que eu vi, pelo estado de degradação em que algumas casas, não só do exterior, porque abriram-nos a porta, franquearam-nos a porta das casas, os moradores, e vi que aquilo estava num estado lamentável. E o pior é que as pessoas ali têm recorrido ao espaço municipal e a várias outras entidades para tentar resolver, e aquilo vai sendo adiado. Lembro-me de uma coisa que me marcou imenso, uma frase que me marcou imenso durante essa reunião com a Comissão de Moradores, foi o senhor que disse: nós temos a certeza, temos a consciência de que estamos a caminhar sobre ouro. Sobre ouro, porque isto não vai ser nunca remodelado, reabilitado, porque nós estamos a caminhar sobre ouro. Isto aqui assim vai ser essencial para a especulação imobiliária, para o tal PAC maior de que se fala, portanto, de instalar ali assim, portanto, tirando aquelas pessoas dali. Referiram-nos também que várias pessoas, moradores do bairro, foram afastados para outros bairros por negociação com a Câmara, que até aceitaram e que depois, muitos deles depois se arrependeram, nomeadamente por causa de um outro problema que me parece fundamental aqui na Meia. É um desenvolvimento que não é igual, homogéneo em todas as localidades. Há localidades mais afastadas, por exemplo, onde as pessoas têm imensa dificuldade em cá chegar. Eu sei mesmo que há de algumas freguesias, ali, o Fabosa, assim, que vão aos serviços para Hermesinho, que lhes fiquem mais perto, porque não há transportes que os possa trazer para aqui assim. Mas as diferenças que constata são apenas na rede de transportes? Não. É na acessibilidade e é portanto, no desenvolvimento das próprias
azuis. A diferença entre o urbanismo e o campo, não é? O urbanismo e o campo, não só. Por exemplo, as redes viárias... Não é a proximidade do centro, implicará talvez um... A proximidade do centro dá a possibilidade, nem toda a gente tem carro, não é? E dá-lhes a possibilidade, um acesso mais fácil, quer a serviços, quer a tudo. Aqui assim, dentro da Maia, aqui, penso que eles aqui assim têm um acesso que aqueles que foram afastados não sentem. Fomos também ver um outro bairro, eu engano sempre no nome, eu digo Bom Porto, Porto Bom, que eram casas de rendas controladas, não é? E vimos a casa, fomos visitar a casa também, por fora, também, muito estragada também, e vimos a casa de uma pessoa que estava completamente destruída. Inclusive o Pedro chegou a pôr esse problema na Assembleia Municipal, não foi? Sim, sim. E um arquiteto do partido viu, também acompanhou a visita e disse que aquilo que não era, e afirmou que aquilo que não era, que não tinha a ver com infiltrações nem nada, é uma má construção desde o início dos prédios, que já são há 15 anos. Feito de construção. Feitos de construção, exatamente. Pedro, sei que também tem lutado na Assembleia Municipal por causa das scouts, por exemplo, tem sido uma das batalhas vossas, não é? Explique-me lá isso. O que é que preconiza para a Maia? É assim, Isto entre outras lutas que eu sei que têm sido mais mediáticas, digamos assim, e não só exclusivas também do o mediatismo da questão das SCUT prende sobretudo na noção de injustiça que perpassa pelo modo como elas foram introduzidas. E, portanto, nós opusemos sempre à introdução de portagens nessas estradas. Depois a Maia tem aquele aspecto curioso, caricato, não é? De ter portagens, enfim, dentro do espaço urbano. Isto faz lembrar aquelas histórias de Robin dos Bosques, naqueles que para passarem pela floresta tinham que pagar a portagem. E nós chegamos à situação de termos os caminhões de lixo, por exemplo, que pagam portagem. Isto faz parte do anedotário local, não é? E de facto seria bastante... Enfim, seria mesmo engraçado se não fosse de certo modo trágico, quer dizer, como é que é possível, como é que é possível que se chegue a este ponto? Preocupa-nos fundamentalmente também o modo como o Executivo da Câmara, enfim, dá uma no cravo e outra na ferradura, porque o Presidente da Câmara, o Sr. Presidente, passa por ser aqui o campeão da luta contra as SCUT, mas ninguém percebeu ainda muito bem porquê. Ele, de facto, faz algumas intervenções até um bocadinho fogosas na Assembleia. Ele é contra, porque é contra por todas as razões, mas nunca se associou propriamente à luta dos utentes. Eu estou a pensar, a Comissão de Utentes que se foi criada na Maia participou em diversas iniciativas e, tanto quanto sei, chegou a convidar a Câmara a participar ativamente, coisa que nunca aconteceu. E depois, nós não podemos querer passar por defensores de uma coisa quando nós e os nossos são precisamente os responsáveis por essa mesma coisa. As portagens foram introduzidas num governo do Partido Socialista, como sabe, mas um governo minoritário, portanto, e é assim, se não foi a CDU que ajudou a aprovar, parece que também não foi o Bloco de Esquerda, então parece-me que foi o PSD, não é? O Partido Social Democrata aprovou a introdução de seguros. O Partido Social Democrata, de resto, tem dito que quer introduzir mais, não é? E não faz muito sentido. Nós falamos em questões de desenvolvimento, nós todos, quer dizer, não é CDU, porque toda a gente acha que é preciso desenvolver o município, toda a gente acha que é preciso trazer empresas, criar riqueza, criar emprego, etc. Mas depois queremos que qualquer transporte da Maia para o aeroporto, da Maia para o Porto... Sei que o Pedro fala que há um estudo que serão cerca de 350 empresas da Maia, se não estou em erro. Sim, sim. Não é isso? Há várias, à volta disso, o número de empresas que saíram. Esse estudo 325. Incide fundamentalmente na questão das SCUT. O que faz todo sentido, não é? Porque há outros municípios que conseguem oferecer menores custos de produção, necessariamente porque não é preciso pagar portagem. A introdução das SCUT é injusta desde logo porque, por exemplo, nós vemos em Lisboa também há autoestradas sem custos para o utilizador. Parece que isto é uma coisa que foi inventada aqui no Porto e a relógio, mas não. Em Lisboa também existem e continuam sem portagem. Eu não percebo muito bem porquê. Não quer dizer que eles também tenham que ter. O que eu percebo é que, de facto, há argumentos para que elas não existam.
E é muito fácil querer, enfim, cobrar aos utilizadores os desmandos do Estado, os maus investimentos, os apoios a bancos falidos, etc. E tal. Mas não me parece que seja um modelo de desenvolvimento por aqueles que já pagam quase tudo pagarem um pouco mais. A introdução de portagens neste culto não é mais do que isto. Não, está ao nível da sobretaxa de IRS, enfim, todas estas coisas que são aquilo que nós dizemos malfeitorias. Isto às vezes parece cassete, mas dizer a verdade não é reproduzir a cassete, é dizer a verdade. Não é? E são malfeitorias que são feitas sobre as populações, concretamente sobre as populações da Maia aqui. Muito bem. O que é que pensa então, já que estamos a falar de saúde, do que foi assinado pelos deputados eleitos aqui pelo Círculo do Porto do PSD relativamente à eliminação, ou uma proposta, ou aconselhamento de eliminação de 3 pórticos? Eu penso o melhor possível. Eu espero que isso possa ser consequente, porque se não é consequente, não passa de propaganda. Enfim, propaganda no pior sentido do termo, não é? É uma forma demagógica de tentar enganar as pessoas, não é? Demagogia, não é? Manipular o povo através da palavra. Parece-me que é isto. Os deputados do PSD, eleitos pelo Círculo do Porto, aprovaram a introdução de portagens nas autoestradas sem custos para os utilizadores. Isto é um facto. Quando estes deputados conseguirem, de facto, a remoção dessas portagens, será outro facto e será aplaudido por nós. Até lá, muita parra e pouca uva, é o que me parece. Virgínia, mais projetos, então, relativamente à sua candidatura? Candidatura da Câmara, portanto, ao nível da habitação e do urbanismo, que já falei, e o Pedro também foi ajudar. Sei que também tem sobre os transportes. E os transportes, tanto sobre os transportes e a habitação. Portanto, era a criação de transporte de modo a que as pessoas pudessem chegar onde precisam de chegar, porque há locais onde é extremamente difícil. Acha que a zona industrial, por exemplo, está bem servida a transportes para os trabalhadores? Não, nem a zona industrial, nem muitas das freguesias do concelho estão extremamente mal servidas, o que impede as pessoas de poderem ter uma vida normal e de fazer as coisas que devem fazer e que precisam de fazer. Até porque nem toda a gente tem. Há uns anos atrás, no tempo do professor Vieira de Carvalho, dizia-se que a Maia era o centro e o resto era paisagem. Acha que isto ainda continua? Tem, porque a gente vê aqui assim uma Maia extremamente desenvolvida, bonito, um espaço central muito bonito, apesar de não ter, por exemplo, árvores, não ter parques, não ter, ao nível do ambiente desse particular. Realmente falta ali assim, aquilo é assim, muito árido, é bonito, mas é muito árido. Não tem árvores, não tem nada ali assim. Mas depois, há outras freguesias, por exemplo, eu vivo em Águas Santas, que é uma freguesia que também é agradável, mas há muitas outras onde realmente não se pode falar nisto. Portanto, é um problema que é aqui deste município da Maia, portanto, é este desenvolvimento desigual. E esta centralidade da Maia que efetivamente faz com que o resto seja paisagem. Terceira idade. Terceira idade. Sabemos que, segundo os últimos censos, há uma imensa quantidade de pessoas aqui com mais de 65 anos que vivem sós e que vivem com uma pessoa da mesma idade ou até mais velha. Pronto. O que é que nós achamos? Nós, porque o Pedro também disse que o nosso projeto é comum. O que é que nós achamos? Que deveriam ser revistas realmente estes apoios à terceira idade, nomeadamente com desenvolvimento, criação e apoio a lares, apoio domiciliário. E, claro, também com a participação com IPSS. A Câmara afastou-se um bocadinho, pelo menos é a leitura que eu faço, da sua função social. Sim. Porque entregou muitas coisas à Santa Casa da Misericórdia, não é? Exato. Um ponto prévio a esta resposta. Nós reconhecemos a importância que tem no tecido social a existência de IPSS. Eu, de resto, enfim, toda a minha carreira profissional foi feita, tirando uns part-times que eu fazia nos cafés, foi feita nas IPSS. Sou educador social, trabalho no Centro de Acolhimento Temporário e conheço a realidade e o modo como esta intervenção muitas vezes é altamente meritória. Não obstante, se nós queremos fazer intervenção social
em termos políticos, isto é, se nós queremos que a ação política seja efetivamente, faça a diferença, desde logo é preciso que haja aqui um plano estruturado de intervenção, digamos assim. Permitir que, seja a misericórdia, seja que instituição for, que vá, enfim, agindo de uma forma um bocado individual, não é? Aqui estes problemas vamos resolver aqui, depois vamos acolá, não permite que haja uma leitura da realidade enquanto um todo, perceber idiosincrasias próprias desta freguesia, deste município, desta região, e para também podermos ter uma intervenção mais sustentada, até em termos teóricos, não é? E científicos. E é por isso que, independentemente do papel que as instituições particulares da comunidade exerçam e podem continuar a exercer, a Câmara tem que ter aqui um papel de charneira, pelo conhecimento da realidade, pela mobilização de recursos, entregar às IPSS trabalho, vamos supor aqui, no âmbito da prevenção das toxicodependências. Não implica que a Câmara se tenha que demitir. Não tem que se demitir, desde logo porque, em termos financeiros, por exemplo, sabemos muito bem como as instituições particulares estão com a corda na garganta. Há muitas que estão a fechar, não são só empresas. Salários em atraso, por exemplo, é uma realidade cotidiana e, portanto, muitas vezes cabe ao município a poder, dentro daquilo que é o orçamento, afetar recursos para estas questões. Havendo um plano estruturado, é mais fácil perceber se os recursos são necessários. É uma gestão mais limpa, digamos assim, mais clara? Eu penso que mais clara é necessariamente, porque é escrutinada, não é? Isso desde logo. Mas também quer dizer, em termos de maximização dos recursos, também não deixa de ser melhor, porque há uma leitura holística da situação, não é? É evidente que na minha instituição há um problema muito concreto relacionado com pobreza naquela rua e, portanto, vamos mobilizar os recursos para ali. Mas, se calhar, há problemas idênticos noutros sítios. Há problemas piores, eventualmente, que não passam por aquilo que eu faço. E, portanto, quem vai fazer isso vai voltar a mobilizar, vamos estar aqui a reproduzir trabalho técnico, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito neste âmbito. A maximização dos recursos também é uma questão, para além da gestão mais limpa, mais transparente. Não é? Sem dúvida. É importante que... É errado, do ponto de vista político, que os municípios se vão demitindo deste trabalho. Senão, nós temos que nos perguntar, afinal, para que é que serve a Câmara Municipal? Para passar multas de trânsito? Não é? Para ir buscar as moedas aos parquinhos? Para que é que serve? Não. A Câmara Municipal serve para gerir o espaço público também. E o espaço é das pessoas, a qualidade de vida das pessoas é um fator essencial. E nós sabemos, e vocês também o sabem, com certeza, que o tecido social está em profunda deterioração, não é? Por exemplo, de 2005 até 2011, na altura dos censos, o número de beneficiários do RSI na Maia aumentou 500% à volta disto. Será que ninguém quer trabalhar? Não deve ser bem assim, quer dizer, isto aqui reflete alguma coisa. Vão surgindo algumas informações, até de estudos que vão sendo feitos na academia, de aumentos de consumos de estupefacientes, nomeadamente drogas pesadas. Estou a pensar na heroína, mas não só, que era um fenómeno que estava a reduzir. É evidente, o IDT deixou de ter o mesmo financiamento, enfim, mudou de nome, já não sabe muito bem o que é aquilo. Isto é um problema que depois, é claro que não vai acontecer de hoje para amanhã, mas vai acontecendo. Basta andar à noite ali em Águas Santas, na rua Dom Afonso Henriques, por exemplo. Nós saímos das reuniões às vezes bem tarde e passamos por aí. Eu falo deste exemplo, há outros, não é? Na zona do centro da cidade também. Isto são problemas sociais. A solução, ou intervimos de uma forma crítica, fundamentada até em termos científicos, não é? Enfim, há muitas pessoas com formação na área que estão aí, enfim, desempregadas, algumas que estão a trabalhar e não têm os recursos necessários. Cabe ao município, na nossa opinião, este trabalho, sem dúvida. Mas, então, como é que encara o facto de neste momento, o PSD, na pessoa de Bragança Fernandes, de usar como bandeira de campanha, já ter usado e continuar a usar como bandeira de campanha, a aposta na ação social? Pois, nós questionamos já o Sr. Presidente na Assembleia Municipal em que é que se traduzia isto efetivamente, porque em termos orçamentais, no último orçamento, no penúltimo orçamento também, tendo em conta a realidade social do país, da qual o Conselho não passa ao lado, é muito perigoso até esta ideia de que a Maia é aqui um pequeno oásis, não é?
porque é perigoso porque, enfim, ouvir a realidade social. Mas questionamos esta questão que é apresentada do investimento na área social e entendemos que os recursos que têm sido mobilizados são insuficientes. A maioria pensa que não, portanto, é uma questão também de questionar o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia, enfim, os membros da Assembleia que estão a sustentar esta maioria. Na nossa opinião, não é suficiente o que está a ser feito. É uma questão muito... Eu não queria estar aqui a repetir-me, mas parece-me que é uma questão mais propagandística do que propriamente da ação política, sem dúvida. Uma pergunta agora para os dois. O que é um bom resultado para a CDU nestas autárquicas? A nível de Câmara E a nível a nível da Assembleia. Eu penso que a nível de Câmara será a eleição de um vereador. Sim, e na Assembleia Municipal necessariamente reforçar. Reforçar, ter um grupo, pelo menos. Sim. Pronto, ok. É mesmo isso. Um grupo de trabalho que facilitava imenso. Só uma pergunta extra, nós tínhamos previsto terminar, mas uma pergunta extra. O Bloco de Esquerda poderá fazer moça à CDU? Eu acho que não. É assim, nós temos... Enfim, se fizermos uma análise dos resultados... Será talvez o partido mais próximo ideologicamente, não é? Sim, eu suponho que sim, quer dizer, da CDU. Nós na Assembleia Municipal, que é onde vai havendo aqui a luta política, não é? Estamos próximos em muitas questões, não estamos em todas, mas isso, pronto, é de uma evidência. Eu francamente não penso nesses termos, quer dizer, o Bloco de Esquerda foi, desde o seu início, acho eu, que é apresentado por alguns como um sucedâneo do que era a CDU, que já existia até enquanto coligação, e como alguém que ia sugar os votos à CDU. Eu penso que isso nunca aconteceu. Há aqui resultados, em todas as eleições, não é? Nas autárquicas, nas legislativas, etc. Subidas e descidas de ambas as partes, e francamente nunca fiz esta leitura, que um fosse, enfim, que partilhassem os mesmos votos entre si, não me parece. Nós temos um programa que vamos apresentar brevemente, que nos parece, enfim, bom, necessariamente não ia dizer que era mau, até porque é o nosso, mas bom, equilibrado e feito a partir de um conhecimento profundo da realidade, que esta talvez seja a nossa mais-valia. Não relativamente ao Bloco de Esquerda, mas relativamente à restante oferta. Nós somos aqui, não caímos aqui de paraquedas, não aparecemos na Maia a semana passada. Estamos na Assembleia Municipal há muito tempo, temos uma representação na Assembleia de Freguesia, por exemplo, de Águas Santas, que tem tido um trabalho altamente meritório, noutras Assembleias de Freguesia, nas freguesias vamos estando também presentes, e é a partir deste conhecimento da realidade cotidiana, acho eu, que nós vamos tendo aqui a nossa força, digamos assim. Penso que respondi à pergunta. Sim. Pronto, temos a agradecer só a presença aqui. Foi esclarecedor esta entrevista e agradeço e esperemos que nos voltemos a ver brevemente. Esperemos que sim e que apareçam nos nossos também, nos nossos